Ó. Então, do mesmo jeito que antes, considere que a minha função f e g são deriváveis. E onde essa g não pode ser nula agora, daqui a pouco vocês verão por quê. Eu quero saber o seguinte, vamos colocar aqui h de x igual a f de x dividido por g de x. Ou simplesmente escrever assim, que o h igual ao f dividido por g. Pergunta: quem é o h'? Ou quem é a derivada do h? A derivada do h é a derivada do quociente da f com a g. Isso aqui eu não sei o que dá. E eu gostaria de descobrir a regra para eu encontrar a derivada do produto. Do quociente. Na verdade, para você achar a derivada do quociente, o que você precisa saber é a derivada do produto. Você acredita? Olha só. Se você olhar para cá, olha só, você tem que o h, ele vale f dividido por g, não é isso? E daqui eu posso multiplicar os dois lados por g, e aí eu vou encontrar o seguinte, que a f é h vezes g. Ó, esse g está dividindo, ele aparece de lá multiplicando, ok? Operaçãozinha elementar aí de álgebra. Deriva os dois membros. Se você derivar os dois membros, você vai ter o seguinte, ó, h multiplicado por g derivada. Tá bom, mas esse aqui não é o que eu acabei de ver? Como é que eu encontro derivada de produto? Como é que eu encontro derivada de produto? Não é assim, derivada da primeira vezes a segunda, depois mais a primeira, multiplicado pela derivada da segunda. Não é assim? E o que eu quero encontrar aqui? A minha pergunta não é quem é o h', quem é a derivada do h? Então, que tal se eu deixar o h' sozinho ali? Se eu vou isolar o h', esse aqui vai para lá, né? Vai ficar assim, h' multiplicada por g igual, vai ficar f' menos o h multiplicado pela g'. Mas eu quero o h'. E esse g aqui, então, eu vou passar para cá dividindo. Então vai ficar assim, h', a derivada do h, vai ficar o g dividindo aqui, vai ficar assim, f' menos h vezes g', dividido tudo isso por g. O g não pode ser zero porque ele está aparecendo embaixo, né? Mas eu quero a resposta da derivada do h. A derivada do h eu quero em função de f e g. Eu não quero h misturado. Então o que eu posso fazer aqui, no lugar desse h, colocar o que ele vale. O h vale f dividido por g. Então eu vou ficar com o seguinte, Então h' será igual a f' menos, no lugar aqui da minha função h, eu vou colocar f dividido por g. Vezes g'. Tudo isso dividido por g. Tá muito feio isso aí, né? Vamos então vamos fazer o seguinte. Eu vou multiplicar o numerador e o denominador por g. Então eu vou multiplicar aqui em cima por g.
e vou multiplicar aqui embaixo por g. Quando eu fizer isso, quando eu multiplicar esse aqui com esse e esse aqui com esse, eu terei o seguinte. Isso aqui implica que H' vai ficar F' vezes G, ó, F' vezes G. Esse G vai cancelar com esse G de baixo. Aí vai ficar assim, menos F vezes G' dividido por G vezes G da G ao quadrado. Pronto, você acredita que nós terminamos? Olha aqui. F dividido por G, derivada. O H é F dividido por G. Acabamos de deduzir que a derivada de F, a derivada do quociente é a derivada da primeira vezes a segunda menos a primeira multiplicado pela derivada da segunda dividido pelo quadrado da segunda. E essa é a regra de derivação do quociente de duas funções. Dá tempo de dar exemplo hoje? 35, né? Não dá tempo não. Então amanhã eu começo dando exemplo disso aqui e já misturo uns exemplos também de derivada de produto, ok? Ficamos por aqui hoje. Aqui eu já digo para você onde é que estão os exercícios. São exercícios bem simples, dá para todo mundo vencer, sem maior dificuldade. O objetivo desses exercícios é que você entenda o conceito, como é que você deriva produto de funções, como é que você deriva quociente de funções. Os exercícios não são difíceis, são exercícios para você treinar e gravar isso aí. Porque vocês vejam bem que nós estamos trabalhando só com funções bem tranquilas, né? Bem básicas. Você não viu aqui nós colocarmos nada de função trigonométrica, nem de funções hiperbólicas, nem logaritmos, nem exponenciais. Isso será apresentado para você no futuro e depois dessa apresentação a gente retorna a ver derivado do quociente, derivado do produto com essas funções. Mas nesse momento é só uma espécie de uma alfabetização nesse assunto. Então aqui, por exemplo, nós finalizamos a aula passada falando aqui que a derivada do quociente, eu fiz a demonstração com vocês dessa formulazinha, a derivada do quociente de duas funções. Aqui eu parto do princípio que as duas funções são deriváveis e que nesse ponto x, o g de x não seja zero, porque eu não posso ter o denominador zero. E aí quando você então vai derivar o quociente de duas funções, o que você precisa fazer é isso aqui, ó. Vamos chamar o numerador de primeira função e o denominador de segunda função. Então aqui é a derivada da primeira vezes a segunda, menos a primeira, multiplicado pela derivada da segunda, dividido pela segunda ao quadrado. Se eu tivesse colocado isso aqui para você assim, do nada, você poderia perguntar, sim, mas por quê? De onde veio isso aqui? Mas nós já discutimos isso na aula passada, foi a última coisa que nós fizemos foi mostrar que a derivada do quociente, a última coisa que nós fizemos foi mostrar que a derivada do quociente era dada por essa fórmula aqui. Também demonstramos a derivada do produto. A derivada do produto fica assim, ó, a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Você vai incorporar isso. Você fazendo os exercícios que tem que ser feitos aí, são exercícios bem fáceis. Você vai incorporar na sua mente essa regrinha. E aí, quando você estiver lidando com outras funções, a regra é a mesma. É um seno dividido por uma tangente hiperbólica. E daí, vai derivar a primeira vezes a segunda, menos a primeira, derivada da segunda, dividido pela segunda ao quadrado. Não importa qual seja a função. Então, nesse momento aqui, eu sugiro que você escreva as derivadas do jeito que eu coloquei para vocês aqui. É uma sugestão, né? Que você escrevesse Dzão avisando qual é a função que você vai derivar. E depois que você escrever aqui o formato da derivada do quociente, aí você sai derivando essas funções que estão aqui dentro, né, como argumento desse operador de grande. Então aqui você vai fazer o seguinte, ó. A primeira função aqui é esse x elevado a menos 7/2. Então você tem que escrever assim, derivada da primeira, então é a derivada de x elevado a menos 7/2 não, 7/2 não, né? 7/8
Isso aqui é a derivada da primeira, eu vou colocar coloridinho. A segunda é raiz quadrada de x. Depois, menos a primeira, que é x elevado a menos 7 oitavos, multiplicado pela derivada da segunda, que é a derivada aqui, ó, da raiz de x. Coisas que nós já fizemos, nós não precisamos fazer novamente, né? Derivada da raiz de x. Eu não fiz não sei quantas vezes essa derivada aí. Eu não preciso escrever ela de novo, né? Aqui, ó, dividido pelo quadrado da segunda, então isso aqui é para raiz quadrada de x, isso aqui é elevado ao quadrado. Eu escrevi a derivada do quociente, não derivei ainda, eu ainda vou derivar. Aí para derivar isso aqui é derivada de potência. Para derivar potência, você vai tem que descer o expoente e depois subtrair 1 ao que está lá, né? Então esse menos 7 oitavos desce, vai ficar assim, menos 7 oitavos desce, e aqui vai ficar x elevado a menos 7 oitavos, ó, menos 7 oitavos menos 1. Tem que tirar 1 lá em cima. Essa raiz de x que está aqui em cima, ela continua raiz de x lá. E depois aqui menos x elevado a menos 7 oitavos. E agora você vai derivar a raiz quadrada de x. A derivada da raiz quadrada de x é 1 sobre 2 raiz de x, como nós já fizemos algumas vezes. Aqui embaixo, quando você eleva a raiz de x ao quadrado, dá só x, né? Essa raiz de x só faz sentido para o x positivo. Então aqui vai ficar assim, ó, vai ficar somente x ali embaixo. Uma vez escrito isso, agora é só terminar as continhas. As derivadas que precisavam ser calculadas já foram calculadas. Agora é só você ver aqui. É bom você saber fazer essas continhas de cabeça, né, gente? Por exemplo, menos 7 oitavos menos 1. Quanto é que dá isso? Só o expoente aqui, ó, menos 7 oitavos menos 1, ó, menos 7 oitavos menos 1. Moçada, dá menos 15 oitavos. Vocês precisam saber fazer isso mentalmente. Tá certo? Como é que você vai pensar mentalmente, né? Na sua cabeça, o que tem que vir para você lá? Tem que vir o seguinte, olha, você precisa de um 8 aqui também, para que os denominadores sejam iguais. Já que você precisa de um 8, seria assim, ó, você divide aqui por 8 e multiplica lá em cima por 8. Aí fazendo isso, lá em cima vai ficar assim, ó, menos 7 oitavos menos 8 oitavos. Quando os denominadores são iguais, você conserva e vai fazer a continha com o que está lá em cima. Menos 7 menos 8 dá menos 15. Então vai ficar menos 15 oitavos. Só que esse cálculo eu gostaria que vocês fossem capazes de fazer ele mentalmente. Então aqui vai ficar assim, ó. Esse x aqui, você vai poder distribuir ele para todo mundo, né? A propriedade que você vai usar é uma propriedade de frações, que fala assim que A mais ou menos B dividido por C, você pode escrever assim, A dividido por C, ou mais ou menos B dividido por C. Você pode pegar um denominador que é comum e separar ele como um denominador para cada uma das parcelas. Você pode fazer isso. Então, nesse caso aqui, vamos separar aqui esse rascunho. Nesse caso aqui, continuando com o exercício, vamos fazer por etapa aqui, né? Vai ficar assim, ó, menos 7 oitavos vezes x elevado a menos 15 oitavos e depois vezes a raiz quadrada de x. E aqui vai ficar assim, x elevado a menos 7 oitavos, ó, vai ficar assim, menos x elevado a menos 7 oitavos dividido por 2 raiz de x. 2 raiz de x. Isso tudo dividido por x. Aqui entra o que eu te falei, você pode colocar esse x, um x para cada parcela. Um x para lá e um x para cá. Se for assim, vai ficar do seguinte modo, ó. Menos 7 oitavos, vezes lá em cima já tem um x elevado a menos 15 oitavos. Esse x aqui você vai colocar uma cópia dele aqui e a outra cópia dele do lado de cá. Então vai ficar assim, ó, vezes a raiz quadrada de x, menos x
elevado a menos 7 oitavos, dividido por x, não, por 2 raiz de x, 2 raiz de x, e aqui o outro x você coloca ele aqui. Gente, tem várias formas. Hã? Não, esse x aqui já estava dividindo todo mundo, né? Eu só separei, coloquei um de cá e um de cá, olhando para essa propriedade aqui. Tá bom? Gente, tem várias formas de você escrever esse final aqui. Uma delas é você escrever o final como uma potência, não é? Para você escrever como uma potência, você precisa de colocar todo mundo em termos de potência. Essa raiz de x aqui, você escreve ela como potência. Já que nós estamos no cálculo 1, né, vamos então exercitar essa manipulação algébrica. Aqui, por exemplo, ó, esse daqui com esse de baixo, esse x elevado a menos 15 oitavo de cima com esse x azul de baixo, isso aqui é divisão de potência com a mesma base. Lembra lá no primeiro dia de aula, uma das coisas que eu falei com vocês é que vocês precisavam saber lidar com propriedades de potência? Olha aqui aparecendo, ó. Esse aqui, por exemplo, é x elevado a meio. Né? Aqui você vai ter que subtrair os expoentes e aqui você vai ter que adicionar os expoentes. Aqui, por exemplo, esses dois de baixo você adiciona os expoentes, pega o de cima e subtrai com o de baixo. Enfim, vamos colocar a mão na massa aqui, vai ficar assim, menos 7 oitavos. Aqui vai ficar x elevado a menos 15 oitavos, menos 1. Olha aqui para você fazer a continha de cabeça de novo. Menos 1. E isso aqui, ó, vezes x elevado a meio. Vai ficar x elevado a meio, assim, ó. Do lado de lá, vai ficar assim, menos... eu posso colocar assim, ó, x elevado a menos 7 meios. E aqui embaixo eu posso escrever assim, 2 vezes x elevado a meio, vezes x. Esse x azul aqui é x elevado a 1. Não é 7 meios, né? Desde o começo que eu estou querendo falar meio aqui, mas é oitavo. Obrigado, é isso mesmo. Agora vamos lá, mentalmente. Quanto é que dá menos 15 oitavos menos 1? Menos 23 oitavos. Então ficou assim, ó, menos 7 oitavos, x elevado a menos 23 oitavos. Aqui você vai adicionar os expoentes, né? Porque produto de potência com a mesma base, você conserva a base e adiciona os expoentes. Esse daqui deu o número que você falou, dá menos 23 oitavos. Aí você vai adicionar com esse meio, ó, mais meio. Ok? Lá em cima vai ficar assim, menos x elevado a menos 7 oitavos. E aqui embaixo vai ficar assim, 1 meio mais 1. Ó, x elevado a 1 meio mais 1. Mentalmente também, quanto é que dá meio mais 1? Meio mais 1. 3 meios, né? Olha, na sua cabeça tem que vir isso aqui, ó. Para você calcular 1 meio mais 1, 1 meio mais 1, você pensa, bom, tem que ter o mesmo denominador, então eu multiplico por 2 embaixo e multiplico por 2 em cima. Aí lá em cima ficou assim, 2 vezes 1 dá 2, com mais 1, 3. O denominador você conserva. Então isso aqui vai dar 3 meios. Ok? Então vai ficar assim, isso aqui que vai ficar 3 meios, né? O de lá vai ficar assim, ó, vai ficar igual a menos 7 oitavos, vezes x elevado... Agora, e esse aqui, hein? Consegue fazer mentalmente esse aqui? Porque, olha só, mesmo que não for mentalmente, que você tenha que fazer a continha aqui no cantinho, não tem problema. Você faz, lembra que o denominador tem que ser sempre o mesmo, né? Então, se você tem menos 23 oitavos mais 1 meio, veja, eu preciso que os denominadores sejam iguais. Para que o denominador seja 8 aqui, ó, do 2 para você chegar ao 8, tem que multiplicar por 4. Bom, mas se multiplicar embaixo por 4, tem que multiplicar em cima por 4 também. Então, lá em cima vai ficar menos 23 mais 4. Quanto é que dá menos 23 mais 4? Menos 19. Então, aqui vai ficar menos 19 e o denominador aqui já é 8, né? Nos dois. Então, aqui vai ficar assim, ó, x elevado a menos 19 sobre 8. Depois disso, vai ficar aqui assim, menos x elevado a menos 7 oitavos,
dividido por 2 vezes... Isso aqui nós fizemos há poucos instantes, né? 1 meio com mais 1 dá 3 meios. Então vai ficar x elevado a 3 meios. Moçada, agora isso aqui ó, é novamente divisão de potência com a mesma base, né? Divisão de potência com a mesma base, você conserva a base e subtrai os expoentes. Então vai ficar assim, menos 7 oitavos, x elevado a menos 19 sobre 8, depois menos... esse 2 aqui de baixo, eu posso juntar com esse 1 à esquerda do x que a gente não escreve e escrever 1 meio. Vai ficar assim, ó, 1 meio multiplicado por... Esses 2 aqui, já que é potência com a mesma base, eu vou conservar a base e vou subtrair os expoentes. Então vai ficar assim, x elevado a menos 7 oitavos, menos 3 meios. Do mesmo jeito que antes... Você pode fazer isso que eu estava fazendo aqui separado, você pode fazer aqui, ó. Bom, para os denominadores ficarem iguais, eu tenho que multiplicar aqui não é por 2 não, né? É por 4 aqui, porque 4 vezes 2 dá 8, aí fica igual ao 8 de lá. Mas se você multiplicar aí embaixo por 4, em cima também tem que ser multiplicado por 4. E aí você fica tendo assim, ó. Assim, ficou menos 12 com menos 7. Menos 12 com menos 7 dá o quê? Menos 19. Então vai ficar assim. Isso aqui é menos 7 oitavos. X elevado a menos 19 oitavos. Depois aqui menos 1 meio. De x elevado a menos 19 oitavos. De novo, né? Ó, porque o denominador aqui é 8. 3 vezes 4 deu 12. Ficou menos 12 com menos 7. Deu menos 19. Agora isso aqui não é a parte literal aqui não é igualzinha. Quando você tem 2 termos que têm a mesma parte literal, você diz que eles são semelhantes. E quando você tem termos semelhantes, você conserva o termo semelhante e faz a operação com os coeficientes. É como se você tivesse assim, ó, 3 abacaxi com mais 5 abacaxis com mais 5 abacaxis. O que você faz? Você está adicionando abacaxis. Como é que você vai achar o total? Você vai pegar o 13 e vai adicionar com 5. Para você encontrar 8 abacaxis. A mesma coisa aqui. Se você tem esse número vezes o x elevado a menos 19 oitavos, menos esse outro número multiplicado por x elevado a menos 19 oitavos, o que você fará é isso aqui, ó, menos 7 oitavos, menos 1 meio, e aqui x é elevado a menos 19 oitavos. Vê se você não precisa conhecer um pouquinho de propriedade de frações, né? Um bocado dele. Olha aqui para você ver, ó. Para fazer esse cálculo aqui, eu preciso que os denominadores sejam iguais. Eu consigo que os denominadores sejam iguais aqui se eu multiplicar esse de baixo aqui por 4, mas se fizer isso, eu tenho que multiplicar o de cima por 4 também. E então você vai ficar com menos 7 menos 4. Né? Aqui embaixo fica 8, né? Ficou menos 7 menos 4. Até que menos 7 menos 4 dá igual a menos 11 oitavos de x elevado a menos 19 oitavos. E o exercício está pronto. Agora veja, isso aqui eu fiz esse exercício aqui por derivada do quociente, porque o meu objetivo é treinar com vocês, nesse momento, a derivada do quociente. Mas esse exercício aqui daria para fazer de outro jeito? Pense um pouquinho, dá para fazer esse exercício de outro jeito? Se eu estou perguntando, acho que você pensa assim, é claro que deve ter, né, gente? É claro que deve ter, eu posso não saber como que é, mas deve ter um outro jeito. Pois é. Hã? Pois é, não, mas vocês não podem ter medo dessas coisinhas aqui não. Isso aqui é só manipulação algébrica. Tá? Olha só, qual é o outro jeito que você pode fazer isso aqui? A primeira técnica que nós vimos no nosso último encontro foi derivada de potência, não foi? Será que eu não consigo escrever aquela função original como uma potência? Porque se assim for, fica mais fácil. Só lembrando como é que é a cara da função original, olha só. Vou escrever assim, ó, de outro modo. Você tinha assim derivada ali de x elevado a menos 7 oitavos dividido pela raiz de x.
Desse jeito aqui eu tenho que usar a regra do quociente, porque eu estou com uma divisão de funções. Mas, se você transformar essa função que você quer derivar em uma potência, aí você pode usar a regra da potência. Como é que eu vou transformar? Eu vou lembrar que raiz de x é a mesma coisa que x elevado a meio, e aí eu escrevo aqui, ó, isso aqui é a mesma coisa que x elevado a menos 7 oitavos, dividido por x elevado a meio. Sim, né? Agora isso aqui é divisão de potência com a mesma base. Divisão de potência com a mesma base, você conserva a base e subtrai os expoentes. Então aqui vai ficar assim, ó, derivada. Eu só estou escrevendo a derivada, não estou derivando. Aí você vai fazer assim, ó, x elevado a menos 7 oitavos menos meio. Aí, mas toma cuidado, você só pode adicionar ou subtrair frações se elas têm o mesmo denominador. Aqui não tem ainda o mesmo denominador. Mas aí você pode falar assim, ó, bom, mas para chegar em 8, a partir do 2 eu chego no 8 se eu multiplicar por 4. Ah, então se eu multipliquei por 4 embaixo, tem que multiplicar por 4 em cima também. E aí lá em cima vai ficar menos 7 menos 4. Quanto é que dá menos 7 menos 4? Menos 7 menos 4 é menos 11, não é isso mesmo? Então vai ficar assim, isso aqui é a derivada de x elevado a menos 11 sobre 8. Ah, agora é uma potência. Se é uma potência, como é que eu derivo potência? Eu desço esse número aqui, né? Ele vai ficar aqui assim, menos 11 oitavos. X elevado a menos 11 oitavos menos 1, né? Assim faz? Tira 1 lá em cima, não é? Então, aí você repara que lá em cima não tem o mesmo denominador, porque o denominador de baixo aqui é 1. É 1 dividido por 1. Então você vai multiplicar aqui embaixo por 8 e lá em cima por 8 também, para que os denominadores aqui embaixo fiquem iguais. Uma vez que os denominadores são iguais, você vai conservar o denominador e vai fazer a operação indicada só com os numeradores. Então aqui vai ficar assim, ó, menos 11 sobre 8, x, aqui o 8 de baixo aqui você vai conservar, né? E aí você vai fazer menos 11 menos 8. Menos 11 menos 8 dá menos 19. E chegamos ao mesmo lugar que chegamos do outro jeito. Ok? Nesse momento, no meu interesse não é fazer pelo jeito mais fácil. Nesse momento é treinar a regra do quociente. Mas eu não poderia deixar de mostrar a vocês que eu tenho outro caminho para você encontrar essa derivada. Quando o seu propósito for simplesmente encontrar a derivada, aí muitas das vezes vai caber a você escolher o melhor caminho. O caminho que vai te dar menos cálculo. Tá bom? Presta atenção, gente. Veja bem, moçada, o mais importante é você entender os conceitos. O exercício, a nota e tudo mais, isso vem como consequência. Você tem que entender o conceito. O que você pode fazer, o que você não pode, e de preferência entender por que posso fazer, por que não posso. Tá bom? Então a dúvida é a seguinte, aqui a pergunta é a seguinte. Vem cá, eu sei derivar raiz de x e eu sei derivar x elevado a menos 7 oitavos. Então, eu não poderia fazer assim, ó, derivada de x elevado a menos 7 oitavos dividido pela raiz de x? Eu não poderia calcular assim, ó, derivar em cima, derivar x elevado a menos 7 oitavos e derivar aqui embaixo, derivada da raiz de x? Não. Cai no mesmo exemplo da aula passada. Pois é, exatamente, ficaria no mesmo exemplo da aula passada. Então, se você quiser ver uma situação mais simples, para você ver que não pode fazer isso, vamos pegar uma situação assim, que a gente sabe fazer o cálculo. Ó. Por exemplo, vamos pegar assim, x elevado a 12 dividido por x elevado a 8. Fazendo assim, separadamente, eu colocaria assim, derivada de x elevado a 12, a pergunta aqui não é uma afirmação, né? Aqui é uma indagação. E aqui derivada de x elevado a 8. Eu quero saber se essas coisas são iguais. Derivada dessa de cima aqui eu sei derivar, ó, é 12 vezes x elevado a 11. E a dessa de baixo também eu sei derivar, dá 8 vezes x elevado a sétima. E aqui vai ficar 12 dividido por 8, que dá para simplificar por quanto? Por 4, né?
dividindo por 4 aqui, por 4 aqui, vai ficar 3 meios. Aqui você vai subtrair os expoentes, vai ficar x elevado a 11 menos 7, que dá 4. Por outro lado, eu sei que divisão de potência eu conservo a base e subtraio os expoentes, né? Então isso aqui é igual a você derivar 12 menos 8 dá 4. Derivada de x elevado a quarta. E aqui, ó, isso aqui é a potência. Derivada de x elevado a quarta é 4 vezes x elevado ao cubo. Tá vendo que são diferentes? Então, a resposta para a sua pergunta é não, não pode, porque a derivada do quociente não é o quociente das derivadas. Tá?